Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de novo nas sessões da Cátedra de História e Cultura Luso-Brasileira. Saúdo todos os presentes, os que estão online, entre eles o nosso querido colega Nuno Monteiro. Devia estar aqui, mas está bem, mas está desculpado, está online. Enfim. Nós desculpamos, mas bem. Portanto, hoje temos connosco, eu não sei se fotógrafo é um termo que É o que eu sempre fui. um Nunca fotógrafo, fui outra Pedro coisa. Lobo, com um tema fantástico que ele vai-nos obrigar a pensar um bocadinho, através desta viagem, através da imagem. E eu devo dizer que a fotografia é um meio de comunicação e um meio artístico com uma força muito grande. Alguns acontecimentos que têm havido recentemente são desencadeados pela conservação de registros fotográficos dos grandes acontecimentos, alguns traumáticos, e nós é uma área de comunicação que devemos ter o maior interesse em acompanhar, não só do ponto de vista informativo, como do ponto de vista da plástica, do seu valor estético. Portanto, eu acho que estas breves considerações aplicam-se inteiramente ao que vamos hoje ver, e muito obrigado, Pedro, por estares aqui connosco. Eu vou muito resumidamente ler aqui alguns dos aspectos do teu longo currículo. Pedro Lobo estudou na School of the Museum of Fine Arts em Boston e no International Center of Photography de Nova York. Entre 78 e 85 desenvolveu a atividade como fotógrafo e investigador no Centro Nacional de Referência Cultural e no Instituto de Património Histórico e Artístico Nacional, Social de Factos. Outro foi responsável pela documentação fotográfica de processos de inclusão na lista do Património Mundial da Unesco de cidades como Olinda, Ouro Preto, Salvador, Santuário do Bom Jesus de Matosinhos e São Miguel das Missões. Sua fotografia captura imagens utilizando a arquitetura como meio para retratar a condição humana. As suas séries mais conhecidas incluem arquitetura de sobrevivência, sobre as favelas cariocas e espaços aprisionados, que retrata prisões como Carandiru, em São Paulo, e Medellín, na Colômbia. Ao longo da sua carreira, Pedro Lobo tem exposto regularmente o seu trabalho em importantes mostras individuais e coletivas em diversos países, incluindo Brasil, Portugal, Estados Unidos, Dinamarca, Alemanha, China e Colômbia. As suas obras fazem parte de coleções prestigiadas, públicas e particulares. Entre os prémios e bolsas que recebeu destacam-se o prémio Marco Ferrez, a CAPES Fulbright e a Bolsa Vita de Fotografia. Em 2020 publicou o livro Not Yet, uma coedição da Documenta Portugal e da Tempo de Imagem Brasil, que resultou em exposições individuais no circuito da fotografia de Lisboa. Em 2010 foi o primeiro artista internacional residente no Art Institute of Charleston, onde ministrou palestras e realizou uma exposição na City Gallery at Waterfront Park. Outros destaques do seu trajeto incluem a sua primeira exposição individual em Portugal, Favelas Architecture of Survival, apresentada no Museu Municipal Professor Joaquim Vermelho em Estremoz e posteriormente na Galeria 3+1 em Lisboa. Atualmente, Pedro Lobo reside em Borba, Portugal, onde continua a desenvolver projetos fotográficos entre a Europa e o Brasil. E, portanto, podem ver como este CV nos deixa em antecipação uma expectativa muito grande sobre o que vamos agora poder ver. Pedro, Flóris, ficas completamente dono do espaço Obrigado. Obrigado, e Miguel. gostamos muito de ter aqui connosco. E antes de mais nada, eu quero agradecer a professora Roberta Stumpf e o professor Miguel Faria, da Universidade Autônoma de Lisboa, que me fizeram esse convite. Bom, vou repetir, meu nome é Pedro Lobo, eu tenho 70 anos, sou português e brasileiro e vivo há 17 anos no Alentejo. Profundo.
Alentejo profundo é diferente do Alentejo normal. Sou formado em Belas Artes, como o Miguel já disse, na Escola do Museu de Belas Artes de Boston, fiz especialização em fotografia no International Center of Photography em Nova York, e tenho uma trajetória onde a fotografia, eu costumo pensar que eu não sou exatamente fotógrafo, eu uso a fotografia para pensar nas coisas que me interessam. E foi logo depois de terminar a faculdade, em 1977, que eu fui convidado a participar desse projeto com os CRAO. E eu vou contar mais a respeito disso à medida que a gente for andando. Eu não sou historiador, eu não sou antropólogo. A fotografia é o meu meio de expressão. Eu fotografo para aprender e para viver. Pessoas, culturas, coisas, fazeres, sentimentos. Hum, Em 1977, eu acabei a faculdade e eu tinha estudado mais pintura do que fotografia, mas eu cheguei à conclusão que eu não sabia o que dizer com a minha pintura. Então, eu resolvi procurar trabalho de fotógrafo. Já fotografava razoavelmente bem, espero que vocês gostem, e tive a grande sorte, por coincidências de vida, de travar conhecimento com o Luiz Magalhães, que foi um importante designer brasileiro, que eu vou falar mais dele, que morava em frente ao estúdio de um fotógrafo americano com quem eu trabalhava e fazia assistência. E o Aloysio Magalhães gostou do meu trabalho e logo me convidou para participar da documentação fotográfica do artesanato indígena no Centro Nacional de Referência Cultural, que é um organismo que ele tinha fundado junto com a Universidade de Brasília, 1 ou 2 anos antes. Então, vamos começar pelos CRAO. Os CRAO, eles se denominam MERRI, ou MERRIM, como o cartaz aí diz. E MERRIM quer dizer o povo. E isso então, quando você está conversando com o CRAO, ele fala assim, em MERRIM, o nome disso o meu nome é Lobochete, por exemplo, ou o nome daquela pessoa é XPTO, ou dessa coisa, ou o que for. E nós somos os COPEN, os não CRAO. Esse tipo de articulação existe em várias outras culturas. Os ciganos usam o gajo, os judeus usam o goi, o não goi, enfim, isso existe em várias coisas. Essa informação eu acho importante. Em 1900, o Kurt Muendaju, o nome dele era Kurt, algum nome alemão, e ele trocou o nome por Nambiquara em algum momento, e esse nome Nimo é um antropólogo importante na história da primeira metade do século XX no Brasil. E quando ele perguntou aos Craô o que significava Craô, na língua Craô, eles traduziram como pelo de paca. Paca é uma espécie de capivara pequena, menor que uma capivara, mas maior do que uma cutia. Eu estava lembrando com a Roberta ainda há pouco, de que no Brasil todo mundo sabe essa história, que paca, tatu, cutia não. Então, pode-se comer paca e pode-se comer tatu, mas não se deve comer cutia, né? Os CRAO, eles estão localizados no hoje estado de Tocantins. Eu não vou ler o que está escrito, porque eu acho que todo mundo aqui sabe ler, né? O- no, Na época que eu fui, era um só estado, Goiás. E depois da fundação de Brasília, já nos anos quase 80, eles dividiram Goiás, que era um estado imenso, parecia uma gota assim no meio do Brasil, foi dividido em dois. A parte norte ficou a se chamar Tocantins por causa do rio Tocantins que cruza esse território. De Brasília, a aldeia, Brasília está aqui embaixo, não é?
aos Craô são 1.100 quilômetros, que levam mais ou menos 15 horas de automóvel. O asfalto acaba por aqui. E depois a estrada de terra, tanto para a cidadezinha de Itacajá, que é a cidade mais próxima dos Craô, que tem cerca de 7.000 habitantes, e depois de Itacajá para os Craô, para a aldeia da Pedra Branca, são muitas aldeias, são 27 quilômetros de uma estrada bem precária. Os Craô, quando vão à cidade fazer compras ou tratar de alguma coisa, ou vão a pé, ou vão de motocicleta, peço desculpas, ou eventualmente de caminhões que passam por lá. Isso aqui é importante para a gente ter uma ideia, né? Os Craôs não eram originários dessa região exata, eles estavam mais ao leste do Brasil, mais próximos de Pernambuco, norte da Bahia e Paraíba, e foram empurrados pelos criadores de gado, com quem eles tiveram vários conflitos, até que no começo do século XX eles foram empurrados para essa região, hoje Tocantins, e em 1990, ainda em plena ditadura militar, eles delimitaram a terra indígena Craô. E no começo, como diz aí, eles eram um grupo de 3.500 a 4.000 pessoas. Em 1970, no começo da década de 70, mais ou menos na época que eu fui, eles eram menos de 500 pessoas, cerca de 250 nessa aldeia que eu fui, Roberto. Isso. Agora voltou a 3.691, esse foi um censo de 2022. E a população cresceu bastante, a terra indígena não é pequena, depois eu vou falar no tamanho, e eles estão espalhados. Não, mais uma. Eles estão espalhados em 23 aldeias, nem todas aparecem aí, sendo que algumas aldeias são uma ou duas famílias. E isso, pelo que eu pude perceber, as alianças vão se formando e se desfazendo organicamente. Quer dizer, se uma família discorda do que está acontecendo ali na aldeia onde está morando, ele sai e faz outra aldeia, né? Então, hoje em dia, são 23 aldeias. A aldeia, em 1977, a aldeia Craô era apenas uma roda, tá? Isso não é uma foto de 77, se eu peguei no Google, só para vocês terem uma ideia. E haviam cerca de 250 Craôs nessa aldeia quando eu fui em 77. O nome Pedra Branca deve-se a essa pedra que fica junto a esse circo e tem esse nome de Pedra Branca. E ela, de fato, tem não é toda pedra, mas ela tem ela é coberta com uma areia, o arenito branco. Então, por isso esse nome. Então, vou voltar à minha história com os Craô. Em 77, o Aloysio Magalhães foi uma das figuras mais importantes do design brasileiro. Aqui nós temos outro, que é o Gabriel. E ele, não só pioneiro no design no Brasil, fundou o CNRC, era o organismo que organizou isso aqui, foi diretor do IFAM, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, foi secretário de Cultura do Ministério da Educação e Cultura, e sempre teve uma atuação muito importante na defesa da cultura brasileira. Era pernambucano,
morreu jovem, com 50 e poucos anos, teve um derrame numa reunião da Unesco em Paris. Eu tive o privilégio de trabalhar e ser orientado por ele, começando com o trabalho junto aos CRAO. Eu levei meu portfólio, tinha acabado a faculdade, tinha uma coleção de fotos, ele gostou, 2 semanas depois eu estava integrando uma pequena equipe que foi para os CRAO. Ou seja, mais sorte do que isso, acho que a vida é composta dessas coisas, né, de sorte. Quer dizer, você gera condições para que a sorte permita você se encaixar em determinadas coisas. Agora, a grande coisa para mim, trabalhar com uma pessoa como o Luiz Magalhães, era o seguinte: ele me mandava para campo, fiz artesanato indígena, reciclagem, que era uma coisa que, na época, eu acho que nem se falava essa palavra, devia existir, mas não era usual, de pneus, indústria do caju, uma série de outras coisas, além do patrimônio histórico, e ele me mandava para campo, me orientava: olha, presta atenção nisso, olha aquilo, tal, tarará, e depois, quando eu voltava, eu revelava os filmes e sentava com ele para começar a seleção das imagens que seriam usadas. Isso, com uma pessoa como o Luiz Magalhães, é uma experiência impagável, não é fácil de encontrar esse tipo de coisa. Ele tinha uma vivência visual imensa, eu era um rapaz. Brasil, no Alentejo tem rapaz de 90 anos, no Brasil, rapaz é sempre jovem, né. Hã, isso para mim e ele está presente no meu trabalho até hoje. Trabalhei com outras pessoas, tal. A equipe formada era o Jorge Zarur, um antropólogo que tinha acabado de se formar, acho que eu tinha feito doutorado nos Estados Unidos. Aí, quando eu cheguei lá para me apresentar em Brasília, eu morava no Rio, para me apresentar à equipe, o Jorge Zarur usava camisa de manga curta e gravatinha como se fosse um mórmon. E eu falei: "Ué, tal, parará". E mas foi ótimo. Além disso, foram o Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, que hoje em dia é professor, doutor na Universidade de Brasília, em antropologia, e ele está trabalhando com antropologia legal, que eu acho uma coisa muito interessante. E o Celso Capim Lacava. Capim era a alcunha dele. O Capim já faleceu. Naquela época, o Zarur tinha uns 30 e poucos anos, o Luiz Roberto e eu, 23, 24 anos de idade. Foi uma experiência muito rica, eu aprendi muito com essas pessoas. E no dia de ir para a aldeia, o Zarur alugou um pão de forma, uma Kombi, e foi buscar cada um de nós, marcamos um ponto de encontro, já não me lembro. Eu entrei no Brasil, a gente chama o pão de forma de Kombi. Entrei na Kombi, dei de cara com o Zarur com chapéu de lobinho. Lobinho é o escuteiro pequeno, né? O que era um anacronismo assim, total. Eu falei: ih, danou-se, né? Onde é que eu estou me metendo, né? Um escuteiro indo para uma aldeia indígena, mas não era nada disso. Era o chapéu que ele gostava, provavelmente lembranças de infância. O escultismo nunca foi abordado nessa viagem. Eu fiz cerca de 700 imagens em preto e branco, 35 milímetros, eu usava um Nikon, tinha 3 lentes, uma grande angular, uma normal meio macro e uma pequena tele. Eu mesmo revelei esses filmes depois, fiz alguma coisa em slides, não muito, mas fiz alguma coisa. E esse material, eu entregava à instituição onde eu trabalhava, eu era contratado, esse material pertencia à instituição, o que eu estou de pleno acordo. Hoje em dia, eu talvez negociasse
meu contrato de outra forma, mas naquela época eu não ia perder uma chance dessa por causa de direitos de imagem ou propriedade dos negativos. O CNRC juntou-se ao IFAM, ao Patrimônio Histórico e Artístico, e esse material ficou bem guardado, está lá guardado até hoje em Brasília, bem guardado, numa gaveta, bem acondicionado, está tudo lá, mas com nenhum uso. O ano passado, quando eu estive lá, eu tive uma reunião com o pessoal que está dirigindo essa área, e falei, ó, comecei a reunião dizendo, olha, está tudo ótimo, só tem um problema. Aí todo mundo, problema, está na gaveta, a gente tem que tirar esse material da gaveta. Eles me autorizaram a reproduzir, não houve coisa nenhuma. E eu reproduzi todos esses negativos em 2023. Digitalizei usando uma câmera, fotografei os negativos com uma câmera digital. E tenho esse material comigo, e eu acho que aí nessa conversa toda de autorizações, e pode e tal, parará, arquivos, acho que levanta-se uma questão que eu quero soltar aqui no ar. A quem pertencem essas imagens, né? E eu cheguei à conclusão que elas pertencem ao governo brasileiro, que financiou isso e guarda isso, pertencem a mim por direito autoral, cerca de 10% no mundo todo, né? E pertence principalmente aos CRAOR. E a minha coisa, desde os anos 80, que minha filha era pequena, 87, 88, eu pensava, "Oh, eu tenho que devolver essas fotos para o CRAOR, porque isso fica guardado lá em Brasília e ninguém vê isso. E os maiores interessados, os próprios CRAOR, espera aí, pulei um aqui, não? Não, desculpa. Não, esse já foi uma próxima das 700 imagens. E agora eu vou mostrar um videozinho. Você tem que acionar o vídeo aí, provavelmente. Não faço ideia. Deve ter um botão aí para apertar esse botão. Bom, ah, porque não adianta eu apertar daqui. Ele deve ter embaixo, deve ter uma coisinha, pelo menos aqui. O mundo digital tem uma complicação danada, porque cada sistema é um sistema, em vez de ser uma coisa um pouco mais universal, mas via Zoom eu não sei como é que funciona. Tem ideia? Pelo rato? Não, avança um. Está aqui. Foi. Isso, não, já foi, já foi. A trilha sonora é uma gravação da década de 60, 70, dos próprios Kraus. E essas são algumas das 700 e tantas fotos que eu tirei naquela época, né? Era uma documentação, eu estava querendo aprender como é que esses pedidos faziam, os esteiras que eram usadas nos telhados, nas histórias. Nós fomos documentando. E essa foto reflete o meu trabalho até hoje. Eu acho que isso é importante. Tudo que eu faço hoje começou aí. O espaço das pessoas no espaço, a casa, a parede, na forma como eles viviam, as famílias, como é que eram organizadas. Enquanto eu fotografava, os antropólogos tinham, principalmente Luiz Roberto, Capim, iam entrevistando e registrando. Eu ainda não encontrei os relatórios deles, eu vou encontrar, né? E cortando cabelo, catando piolho, que é uma atividade em qualquer aldeia indígena muito importante.
Oi. Só os homens. As mulheres e as crianças, não. Hoje em dia, as mulheres falam também, mas isso é uma esteira ritual. Isso é uma esteira decorada e tal. E hoje em dia, as crianças eles mantêm falando só craô até a adolescência, para depois eles aprenderem o português, mas para manter o craô. Eu estou passando isso rápido, que é para vocês terem uma ideia desse, desse documento, chamar entre aspas, que eu produzi junto com a equipe que foi comigo, que fui orientado e tal, nessa época. E isso virou um corte histórico. Antes da nossa ida de Craô, foi um antropólogo de São Paulo, espera aí, agora me deu um branco do nome dele, que fez um livro com os Craô e outros grupos, e tem muito registro antes. Eu já arrumei uma cópia desse livro, que está esgotado, para mandar para os Craô. A nossa ideia é justamente a devolução dessas imagens para ficar como referência. Quando eu lancei essa ideia, um outro, o Milton Duran, que é um antropólogo brasileiro importante, eu tentei isso. O grupo, não me lembro agora exatamente, eles não conseguem se ver e tal. Eu argumentei com o Milton, são outros tempos. Hoje em dia, eles têm telemóvel, eles têm televisão, eles têm acesso a essas coisas, a imagem deles mesmos. Sabe? E isso provou-se de fato. Eles reconheceram pessoas, se reconheceram alguns que ainda estão vivos. Por exemplo, uma da minha história, e eu encontrei várias pessoas que foram fotografadas em 77, que eu vou mostrar depois, hoje, quer dizer, no ano passado, 2020. Agora, eu quis mostrar essa quantidade de fotos para tecelagem. A gente escapar da palmeira para outra, depois secava, aí a gente começava a montar. São sequências muito maiores, de passo a passo, de se fazer essas pistas e tal. Então, cenas de atividade, né? A palmeira, a palma, ele abre a folha da palmeira e começa a fazer um cerco. Na realidade, é uma folha de palmeira que objeto, né? Aqui são versões bem curtas, são poetéticas, esse tipo precisa. Esse é o Aniceto, era um cantor, daqui a pouco ele vai aparecer cantando. Ele parecia um Jack cantando, batendo uma maraca cantando. A secretaria tinha uma função, né? Isso é uma das coisas que eu estou observando, que a gente vai falar mais adiante. O problema das culturas indígenas hoje em dia é que todas as coisas perderam funções. Embora um ou outro ritual, ele quer peneirar alguma comida, ele usa uma peneira de plástico, ele não vai fazer uma peneira de palha. Qualquer coisa. Aquela está fazendo o colar de contas. Colar de contas, que era uma coisa. Virou artesanal, fonte de renda. Esse está vivo, eu tenho foto dele agora, o Ismael. Esse era o cacique na época, o Pedro Penon, na aldeia e depois na cidadezinha do lado. Alguns cortavam os dentes assim. E esse está sem perna. Então, quer dizer, eu encontrei muitas dessas pessoas lá, o que foi emocionalmente ótimo e exaustivo, né? Essa foto, para mim, é fantástica no sentido que eles enquanto participantes da cultura dita brasileira.
Vamos adiante. Isso. Então, isso é uma foto Google da aldeia hoje. Então, o que era uma roda, viraram duas. A população dobrou, são cerca de 600 pessoas hoje em dia. E a minha pergunta, e por isso que eu quis mostrar, é o seguinte: eles não têm instalações sanitárias de esgoto, nada disso. Quantos quilômetros você acha que alguém sai do círculo ali para fazer as suas necessidades? 200 metros? 100 metros? 300 metros? Quer dizer, há um grande perigo, porque antigamente eles mudavam a aldeia de lugar, e agora não. E então, toda insalubridade, quando você mudava de lugar, deixava de existir, você começava tudo de novo. Ao passo, você podia até voltar 10, 20 anos depois para um lugar de uma aldeia onde uma aldeia foi estabelecida anteriormente, e aí o meio ambiente já tinha se restabelecido de alguma forma. Hoje em dia, isso vem a ser um complicador. Eu não tenho a solução, nem, e o meu medo é que não está se pensando muito nessas soluções. Então, isso é uma vista, isso, o João Werneck foi um dos rapazes que foi comigo, agora em 2024, dois fotógrafos, um que era meu assistente na década de 80, com quem eu discuti esse projeto, que é o Ronaldo Nina, que fez a foto do cartaz do convite para a palestra, e o João foi para nos ajudar, portão, tal. E o João subiu na Pedra Branca e fez essa fotografia de lá. E isso é, quer dizer, tanto a imagem anterior quanto essa mostra bem, né? Quer dizer, as casas estão em volta do circo, normalmente agrupadas por grupos familiares, então muita gente tem uma, duas, três, quatro, cinco casas num grupinho, todos se, em vez de dar a volta, eles passam pelo meio para ir ver o vizinho lá da frente, e toda atividade comunitária ocorre aqui no meio. Só que hoje em dia já tem o prédio da Associação Crairé, uma associação criada por eles. Crairé é um machado tradicional deles, que estava no museu em São Paulo, no Museu do Ipiranga, e eles conseguiram recuperar. E... Mas a aldeia tem essa forma orgânica. A maior parte dessas árvores maiores são mangueiras, então é uma fartura de manga. Tem porco e cão espalhado por tudo quanto é lugar e gato solto, né? Então, o importante aqui, eu quis parar um instantinho, é a gente botar isso, incorporar essa ideia, né? Quer dizer, esse acervo sempre existiu, existem outros, eu não sou o único que produziu imagens. Recentemente fizeram um filme com os Craô, quer dizer, teve uma cantora de São Paulo, a Marlui Miranda, que foi lá e fez um disco de música dela, mas com música Craô e tal. Quer dizer, eles têm, pela localização geográfica, o contato deles, nosso com eles, é bastante fácil. 15 horas de carro são 15 horas de carro, não é nenhum absurdo, é fácil chegar, né? Eles não estão totalmente isolados lá no fundo da Amazônia e tal, né? O que eu queria deixar é que é o seguinte: fora a autorização para reproduzir esse material, eu não tive apoio institucional nenhum. Fiz isso por conta própria. Eu tentei procurar, quando eu vi as dificuldades, falei: quer saber de uma coisa? Eu é que quero fazer isso, por favor. E aí eu fiz uma tiragem de 15 mais 3 provas de artista disso aqui, com a participação de uns amigos que são professores do IAD, o Sud-Sud, e eles com serigrafia, e eu desenhei essa coisa e usamos a cor do urucum, a cor da pintura indígena,
para acrescentar essas palavras, eles fizeram uma super encadernação bonita, e eu consegui vender agora na Arco, acabou de vender a última das 15, na Arco em Madrid. E, com isso, eu paguei viagem, aluguel de carro, hospedagem, Itacajá, o papel para imprimir, as tintas para imprimir e tal, e eu queria que tivesse sobrado dinheiro para o Scraô, mas não sobrou. Mas vamos adiante. Então, aqui são as fotos que eu levei, cada uma embrulhada, elas eram mais ou menos, são mais ou menos desse tamanho. Aqui tem as medidas, e foram embaladas uma a uma num saco protetor, de plástico protetor, porque eu imaginei isso numa casa indígena, pode molhar, pode estragar e tal. E eu achei que era melhor. Por acaso, essa foto, por acaso, esse aqui é o Luiz Roberto, ele de novo, eu estou aqui magrinho, aqui acho que é o Zaru, já era parrudinho. E isso acho que o Ronaldo fez também, achei dá uma boa ideia. E aí avisei ao pessoal do IFAM que estava indo. Eu não pedi licença, falei, ó, estou fazendo isso, estou levando 700 fotos e vou entregar na aldeia. Eles acharam ótimo, tal, ninguém se meteu. A minha mulher, a Patrícia, deve estar vindo aí, acabou de avisar. Falou, você vai ser preso? Tal. Eu falei, pô, se for preso, melhor, dá notícia, o projeto avança. Mas não fui preso, não houve nada e tal. Nem notícia. Eu fui notícia em Portugal, não no Brasil. Né? Aqui é outro videozinho, vê se você consegue aí. Aqui. O iPad, que é essa figura ótima, está ali atrás. Aquela coisa de palha que eles usam na cabeça, eles chamam de chapéu em português. O Waipen, eu fotografei ele fazendo esteira em 1977. Ele é uma figura muito interessante no sentido que é um dos guardiões das tradições e da cultura, dos cantos, das histórias e tudo mais. E ele tem esse papel de chamador. Então, ali ele estava chamando, avisando a aldeia toda, na garganta, para virem uma determinada hora, ver as fotografias, os pacotes de fotografia que a gente entregou nessa associação. Né? Eu aproveitei o fato que eles tinham uma associação e resolvi entregar as fotos à associação. Isso aqui também é um vídeo. Não é não veio bufou aí, não. Eu fiquei espantado esse ver com a barbaridade, falei, não vai aparecer ninguém. E eram todos, lógico, mas quem veio com uma curiosidade imensa de ver esse material. E depois houveram outras pessoas que foram vendo as fotografias. Eu resolvi entregar isso tudo na associação por um motivo que ele tem de presente, distribui. Imediatamente, muita gente, eu quero levar essa. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso. Indivíduos que, meu avô, meu pai, eu vou levar. Eu falei, não, eu
resolve com a sua cultura indígena, para quem vem de fora, é complicado, porque tudo é trocado. Essa coisa de trocar. Qualquer coisa que eles fazem com vocês vão te pedir. As mulheres ficaram muito curiosas, que eu achei ótimo. Mas não está em você, né? Que é mais fácil. Os velhos reclamam que as mulheres agora estão usando sutiã, pintando a unha e tal. E é um fato, enfim. Hombu quer dizer olhar, ver. E é um nome muito importante. Agora vamos adiante. Vamos adiante, senão repete. Então, ali é o Waipei, essa senhora, eu esqueci o nome. São os que mais lembravam, as pessoas que estavam vivas naquela época. Morreu muita gente de lá para cá, principalmente por alcoolismo, vamos chegando lá, né? E doenças ditas ocidentais, né? Enfim. Esse daqui é o Ioque, próximo. O Ioque, que é o cacique atual dessa aldeia. E eles têm uma organização de caciques das várias aldeias, formam uma espécie de conselho Craô, estão tentando fazer uma universidade Craô, que seria uma escola, esse é um movimento cultural que está forte no Brasil. E aqui foi no dia que nós chegamos, eu fui primeiro a ele, mostrei algumas fotografias e aí imediatamente fui bem recebido. No Brasil, você ia a uma terra indígena, você tem que pedir licença ao Ministério dos Assuntos Indígenas. Eu não pedi nada, aí eu estava arriscado a ir preso. Preso não digo, mas no mínimo me retirar da aldeia, né? Mas não houve nada disso. Eu acho sempre que quando a intenção é boa, a gente... No meu trabalho enquanto fotógrafo, as pessoas dizem está no lugar certo, na hora certa. Eu já penso diferente. Eu tenho que estar no lugar errado, na hora errada, para poder ver o que os outros não estão vendo. Então, essa coisa de andar aí, essa coisa da permissão, para mim, é uma coisa... Eu fui rebelde desde pequenininho. Vamos. Aí, autoexplicativa. Então, depois que eu entreguei as fotos, eu comecei a andar e comecei a procurar as pessoas. Eu não tinha as fotos estavam na associação. Eu usava o telemóvel. Aqui já tinham cortado meu cabelo lacraô, como fizeram também em 77, né? E pintaram todo, te lambuzam com genipapo, urucum, e uma seiva, que é pau de cola, com pena de papagaio, de periquito. Aquilo coça e para tirar, depois a gente tenta. Daqui eu já tinha conseguido. Mas ainda tinha uns restos de urucum aqui nos pés, né? E o telemóvel foi super útil nesse sentido, de poder... Olha aqui, é você? Não, era fulano de tal, parará. A gente foi navegando. Esse rapaz era miúdo, e assim, rapaz ali beijando. Esse senhor, está ficando até careca, andava atrás de mim o tempo todo, vai aparecer ali, vamos lá. Então, o nome Craô, o nome dele, quando era pequeno, devia ser um. Espera aí, não tá aparecendo os nomes. Está aqui, espera aí, desculpa, o nome dele está aí. Popê. Ele devia ter um outro nome quando era garoto. Eles vão, à medida que coisas importantes vão acontecendo, eles têm 2 ou 3 nomes e 2 ou 3 padrinhos. Então, o Popê vivia atrás de mim. Eu adoro essa foto que eu tenho no meu escritório, em casa e tal. Uma cópia que eu fiz na época.
e ele, hoje em dia, é uma espécie de outsider, no sentido, pelo que me contaram lá, ele não tratou bem das mulheres dele, ele bebe e tal, então ninguém tratam ele assim com uma certa, ele vive meio que isolado e tal. E uma pessoa triste, e era um garoto tão contente. O que fez ele ficar triste, eu não sei, né? Eu posso imaginar que né, a bebida tem um papel importante nisso, e também essa coisa, quer dizer, ele era filho do cantor, enteado do cantor, do Aniceto, mas aí acabou, não virou cantor, né, tinha garganta, ou voz, e eu acho que ele ficou meio perdido. Você vê que ele não é uma pessoa forte, né? Ele não é um caçador, ele não é um... Os Craô correm com tora, né? Vamos adiante. E eu botei de novo essa foto aí, porque o Logochero, o Sérgio, ele tem uma expressão super linda, o Ronaldo, esse meu assistente, foi super feliz nessa fotografia, e eu estou muito feliz. Eu acho que é bem a expressão, o foco é nos Craô e não em mim. E o Logochero, ao meu ver, é um dois, não é o único, e mantém um certo... Ele se mantém fiel, mais fiel às tradições, ele vai cultivar uma lavoura fora da aldeia, leva a família, fica lá no período de semeadura e colheita, ele se mantém, ele não bebe, ele se mantém, não quer dizer que tome uma coisa de vez em quando, mas não é alcoólatra, não é. Existem muitos alcoólatras nas aldeias. Não só nessa etnia, mas em quase todas as etnias brasileiras. E, e eu acho que eu quis mostrar muito ele, porque ele é, por favor, ele é. Isso daí era creche. Quando chovia, a gente tinha que se refugiar aí. Desculpa, minha filha, deixa eu desligar aqui. Ah, e eu gostei porque tinha as cores da bandeira brasileira e ele é essa grande figura, né? Quer dizer, eu acho essa foto, para mim, foi um momento alto, porque é um sujeito que está bem com ele mesmo, ele, né, tem uma dignidade pessoal grande. E eu gostaria muito que isso fosse o exemplo para outros Craô e para outras etnias, de que é possível se manter fiel às suas tradições, à sua etnia, à sua cultura, e conviver com o mundo dito contemporâneo de uma forma relativamente saudável. É possível. Não sei se é essa fórmula, mas aparentemente isso daqui está dando certo para essa pessoa. Vamos adiante. Então, essa é a mulher do Loboché. O nome dela é Prure Ecuitá. Isso em 77. Continua, a meu ver, uma bela mulher craô, altiva e orgulhosa. E não é à toa que ela está... Porque eles, desde 77, me disseram isso, quer dizer, em aldeias tão pequenas, as pessoas de uma mesma geração, todas se conhecem sexualmente ou afetivamente, de uma forma ou de outra. E, e, e eles vão trocando de cônjuge, não tão frequentemente, mas 2 ou 3 vezes durante a vida e tal. Eu não sei da história se eles estão juntos desde... Eles têm filhos pequenos, quer dizer, me parece que já é um casamento posterior, mas faz sentido os dois se unirem, por causa do que eu falei antes. Vamos? Vamos.
Então, junto à associação, eles têm eletricidade na aldeia e vem por cabo, e volta e meia, quando chove muito, cai o cabo, aquela coisa, ficam 2, 3 dias sem luz, mas com boa parte do tempo, principalmente na época de seca, eles têm eletricidade. E a aldeia e na associação eles têm um router de Wi-Fi. Então, junto da associação, tem sempre a garotada e pega em outros, tem ali um jeito que eles têm em alguns lugares da aldeia, eles têm internet. E a garotada está direto nas redes sociais, tem umas diferentes do Instagram, Facebook, tem umas outras que os indígenas usam mais e por aí vai, não, tal, e se mantém informado principalmente por futebol. Você vê que, perto das fotos que eu mostrei antes, a aparência e a maneira de a postura em relação ao mundo mudou muito, né? Eu não estou aqui para julgar se está certo ou se está errado, não me interessa. Eu acho que quem tem que resolver são eles, né? O que eu acho, o que é, na minha cabeça, é assim: se eu puder ajudar de alguma forma esse problema do alcoolismo, eu gostaria, por exemplo, de vender fotos e pagar alguém do AAA para ir lá, de vez em quando, ter uma conversa com os que estão piores, ou tratar de um ou de outro. Mas, mais do que isso, não acho que eu tenha que fazer, nem devo, né? Vamos lá. Eu acho que, como antes, quer dizer, eu acho que quando eu não sei, vocês são alunos de história, principalmente, mas a leitura de uma fotografia é muito importante. Eu falo muito em alfabetismo visual, né? Então, por exemplo, se a gente voltar, e depois no final vou botar o vídeo, aquele vídeo mais comprido, tocando, todas as fotos têm uma série de camadas de informação. E eu faço isso até hoje, quer dizer, isso para mim é importante. Essa coisa, por exemplo, eu acho, não tira validade, né? Quer dizer, o Irving Penn, o El Greco, tal, pintavam as pessoas ou fotografavam as pessoas em fundos neutros. Mas eu acho que a gente pode fazer as duas coisas. Não acho, eu adoro o trabalho. Os fotógrafos fazem isso também, mas eu escolho sempre um outro caminho. Isso aqui é um exemplo, né? Quer dizer, a criança tá num carrinho elétrico, com a bateria, toda moderna, com tênis moderno, uma roupa moderna e tal, mas está com o cabelo e a pintura no rosto tradicional. Enquanto os pais conseguem manter os pequenos assim, eles fazem isso. Depois, os meninos, principalmente, querem cortar o cabelo igual jogador de futebol, e as meninas que querem lá seguir as modas que elas seguem. Vamos lá. Uma das coisas que, né, que é importante falar, que os visitantes, quando vem alguém de fora, como nós fomos, como eu fui 2 vezes, ajuda os mais velhos a manter as tradições. Porque quando vem uma visita, eles se sentem na obrigação de fazer uma festa, de fazer paparuto, que é uma comida de festa deles, ah, fazem corrida de tora, e eles cortam um pedaço de palmeira, de buriti, que é um pecado, porque o buriti demora 60 anos, mas lá tem bastante para crescer e tal, e correm carregando uma tora. Eu, em 77, corri um pedaço. Hoje em dia, nem olhei para aquilo assim, né? Então, os visitantes usam as visitas como uma maneira de reforçar as tradições, né? Eu gostei porque as fotos são quase idênticas, né? Aquela senhora de cabelo branco pode estar aqui ou não. Como eles mudam de aldeia também devido aos casamentos, relacionamentos, nem sempre, nem todos eles têm lembrança e tal, se me viram ou não, né? Então, eu já falei, vamos adiante.
Eu já falei antes, né, que os mais velhos reclamam que as mais jovens, mas não todas, usam sutiã, blusa, pintam a unha, né? E aqui elas estão esperando a gente. É também uma tradição comum quando você visita uma aldeia, um grupo de pessoas, você oferece uma vaca. Eles abatem, cortam e distribuem para a aldeia toda. Então, elas aqui estão esperando a sua seu quinhão, vamos dizer assim. Vamos. Então, o futebol virou a grande atividade física dos homens, as mulheres jogam também, menos, mas jogam. Mas substituiu a caçada, a corrida de tora, que eles fazem muito raramente, faziam mais frequentemente, e virou o futebol, né? Como é que eu estou de tempo aí? Vou acelerar. Então, isso é uma família extensa, que é o Iô, que é o cacique da aldeia. Aqui não está nem o sogro dele, porque o Craô vai morar com os sogros. É a casa da mulher que faz. E antes, agora eu não sei como é que está, quem educava os pequenos era o tio materno. Porque o pai podia mudar de família, casa, ir para outra aldeia, mas o tio materno estaria ali. Vamos. Então, essa eu usei só para. Isso é folha de banana que eles pegam para fazer o paparoto, que é a foto seguinte, por favor. Então, aqui é a vaca sendo. Não aproveitam a pele, fica lá largado, os cães. Fede, fica lá sujeira da lã. Daqui é o paparoto, é uma massa de mandioca moída, e eles aí botam pedaços de carne, fecham dentro das folhas de bananeira e cozinham debaixo de pedras quentes. É uma receita comum à América Latina toda, tem variações disso aí, até nos índios norte-americanos, né? Moquear. Ok. Autoexplanatória. Não. Não, está certo, está certo. Autoexplanatória. E essa daqui é uma visão atual, quer dizer, você tem televisões de plasma gigantescas, e no Brasil, toda pessoa com mais de 65 anos ganha uma aposentadoria mínima do governo. Uma espécie de rendimento mínimo, como em Portugal. Então, os mais velhos financiam as televisões, as motocicletas, aquela coisa toda, né? Televisão, eles ficam assistindo, quando tem luz, adoram. Essa, e aqui a pergunta é uma só: qual é o menino que não quer ser um super-herói de qualquer cultura ou o que for? Vamos lá. Falta pouco. Então, a coisa do artesanato, eu já falei um pouco antes, né? Quer dizer, as mulheres se ocupam do artesanato, estão sempre fazendo colares de contas ou o que for, para vender. Isso tem e é vendido pela associação para diversos revendedores no Brasil. Em 77, a FUNAI concentrava essa coisa do artesanato indígena e a coisa não funcionava tão bem. Eles fazem eles mesmos diretamente. Eu vi lá o menino com um telemóvel se comunicando com a compradora, ele tira uma fotografia, diz: esse custa tanto, ela diz se quer ou não, ele separa, depois embala, leva para a cidade e manda para o correio, né? Então, isso é muito importante na economia da aldeia. Essa daqui eu quis mostrar, isso aqui são cestos que eu ganhei, comprei e tal, no quarto do hotel onde eu estava lá em Itacajá, e a forma da cestaria tradicional, como era usada, né? Quer dizer, ela deixou de ser isso para virar um objeto de decoração ou de moda, né? Enfim, né? Vamos.
Esse daqui era o cacique na época que eu fui, esse é o filho dele, que já foi cacique. O cacique não é eterno. Esse Pedro Penon durou mais tempo, mas é acusado de ter vendido terras deles e muitos discordam. Então, esse é o Jerônimo. Jerônimo era essa figura aqui, que era um índio forte, bonito, que veio fazer um sucesso danado naquela época. E ele, ainda relativamente jovem, não consegui descobrir exatamente a data, ele, numa caçada, bêbado, caiu num buraco, perdeu uma perna. Hoje em dia, ele não consegue andar de muleta, ele é carregado de um lado para o outro, e enfim, é um símbolo dessa complicação, dessa perda de funcionalidade ou de identidade social, vamos dizer assim, da sua participação social, né? Quer dizer, a gente, né? Quer dizer, eles não têm emprego. A caça já quase não existe. Vai fazer o quê? Encher a cara, né? Ora, mas os bichinhos de estimação continuam muito parecidos. A pintura dá-se da mesma forma até hoje. Você seiva de genipapo, que quando você tira da árvore é branca, eles misturam com carvão e isso vira preto. O próprio genipapo, quando seca na pele da gente, fica preto, fica escuro. Mas o carvão reforça o preto, né? Então, esse é o Ismael, o Prati, em 77. Eu, no último dia que estava lá nas Terras Craô, encontrei ele numa outra aldeia, finalmente localizei, fui atrás dele. Ele agora é o cacique dessa outra aldeia, da Manuel Alves. Também você vê os que se mantêm mais fiéis à tradição, cabelo cortado. Aqui é foto. Eu só encontrei ele à noite, já não tinha, mas foi uma alegria vê-lo. Mas ele se manteve mais, apesar de o nome Copem dele, dos filhos, sejam todos Ismael, Daniel, todo meio podem ser crentes evangélicos ou não, não sei, mas se mantêm fiéis às tradições. Eles estão bem, não estão alcoolizados, não estão. Então, aqui, esse rapaz, eu esqueci o nome dele. Eu fui conversar com ele e perguntei: você arrumou trabalho para comprar motocicleta? Ele me explicou: não, foi minha avó que me deu. Que a avó ganha o rendimento mínimo de aposentado no Brasil e aí pode bancar. Agora, a moto serve para a família toda, né? Vai fazer compras na cidade, ele leva uma pessoa doente para um atendimento. Eles estavam acabando de construir um posto de saúde dentro da aldeia, quer dizer, dentro não, ao redor da aldeia, junto à aldeia, pelo governo brasileiro. Mas a moto é o grande meio de transporte, né? O fascínio das crianças pela coisa atual, esse filho não, esse é filho da turma, é sobrinho do Sérgio e do Lobochê, do Cartaz e tal. Mas você vê que o menino já tem um corte de cabelo quase Beatle, né? Beatlemania. A menina ainda está mais tradicional. Mas já tem muito pequenininho, de cabelo cortadinho e tal. Podia ser um garoto de qualquer lugar do mundo hoje em dia. Está quase acabando. Vamos lá. Então, essa eu quis terminar porque eu gostei muito dessa senhora. Não sei o nome dela, porque os nomes às vezes são impossíveis de compreender. Mas é uma mulher tradicional, ela apareceu no coro de mulheres de cabelo branco, a gente reconhece. E ela está presente em todas as atividades da aldeia.
E ela aqui está descansando, e eu me lembrei de mostrar essa foto com esteira, que era a cama tradicional. Eles ou faziam giral de varas, botavam a esteira em cima para dormir, ou dormiam na esteira no chão. Eles não são uma tribo que usa rede, né? E aqui, para terminar, eu impulsionar, eu Então, meu nome é Miguelito, no português, né? No indígena é Calfé, sou da etnia Craô, aqui na Pedra Branca, pensando, né, que eu queria fazer, né, realizar com o meu sonho, fazer museu vivo, né, buscar todas as fotos antigas, né, que nossos amigos, né, que veem e tiram foto. Eu queria buscar todo, né, esses fotos que estão, não sei aonde é, né. adiante, por favor. Então, meu Então, essa fala do Miguelito, do Calcré, para mim é muito importante. Quer dizer, eu não sabia da ideia dele e ele ainda não tinha visto as fotografias que eu levei quando ele deu esse depoimento. Estavam na associação, ele chegou uns dias depois, ele está estudando em Goiânia, tem um núcleo de formação superior indígena, ele estuda educação intercultural e tal. É uma iniciativa mais do que louvável, né? E eu só soube da ideia dele quando eu conversei com ele. Quer dizer, a minha ideia não era fazer um museu vivo, não era só simplesmente, como é que se diz, pagar uma promessa, né? Ou levar uma coisa que eu achava que pertencia mais a eles do que a mim, né?